seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, dia 22 de junho. Ainda não tinha gravado essa semana, porque a semana foi um pouco mais parada. Segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos. Ontem também sem muito movimento. Hoje, quarta-feira, vamos gravar, né? Para não passar muito tempo sem analisar tudo que está acontecendo no mercado. E falar um pouquinho aí do Sniper. Se você está chegando aqui agora, nós estamos começando nesse exato momento a segunda temporada do Sniper Kamikaze. Vou falar um pouquinho ao longo dos próximos vídeos, não vou ficar muito só no vídeo de hoje falando disso, mas falar um pouquinho das mudanças da segunda temporada em relação à primeira, né? Uma delas, e a mais importante que eu vou chamar a atenção hoje, é essa aqui, ó. Que todas as nossas operações vão ficar registradas aqui. Ó, vou botar um nome invertido aqui. Aqui, ó, trades. Ops, aqui eu vou colocar. Todas. Aqui eu coloquei em inglês, porque às vezes as coisas a ver com trade eu gosto de colocar o nome em inglês, né? Trades, operações e equity aqui, vou colocar curva. Mas deixa eu explicar aqui. Todas as operações do Sniper Kamikaze estarão devidamente registradas aqui. Então nós vamos fazer tipo um diário de trading, que a gente pode chamar de Trading Journal, né? Em inglês se fala dessa forma. E eu vou colocar aqui qual que foi o ativo negociado, a data, o preço, o volume, qual que foi o risco, para a gente poder fazer uma análise bem detalhada da estratégia, ver o risco-recompensa como é que tá, das trades fechadas, né? E isso vai ser muito legal, porque às vezes não dá para você fazer só pela plataforma, que é muito boa, dá muitas informações, mas se você move o stop ali no meio, você perde qual que era aquele risco que você colocou lá no começo, quando você abriu a operação, e outras coisas assim. Então a gente vai ter isso e vai ter aqui uma análise, tipo um pós-mortem, né? Uma coisa feita depois da operação. Então eu acho que vai ser muito legal a gente ir mantendo isso, tá? E vou ter uma aba aqui de equity, que é para poder a gente fazer um gráfico da variação diária. Então todo dia, no final do dia, eu vou vir e colocar quanto que está aqui no account value. Porque, mais uma vez, a plataforma ela dá para a gente o balance, né, que seriam das operações fechadas. O lucro flutuante não importa, então não fica ali nas estatísticas. Então eu vou trazer esse valor e colocar todo dia aqui à noite para a gente ver como é que está essa oscilação do patrimônio, como se fosse um fundo com cota diária, né? A gente pode fazer esse paralelo, tá? Então, feito esse preâmbulo ali de como que vai funcionar, de mais algumas coisas, tem uma coisa do risco também das operações, mas isso aí eu vou falando à medida que for acontecendo. Vamos para a análise do mercado, né, que é o que mais importa, que é o que você está me pagando aqui para eu fazer. Tô sendo irônico, obviamente, porque é tudo de graça aqui, você está acompanhando nosso conteúdo de qualidade aí sem pagar nada por isso. Bom, começando como sempre pelo índice dólar, né, que dá para a gente sentir um pouquinho como é que está o apetite do mercado. A gente vê que o índice dólar hoje caiu um pouquinho, mostrando algum apetite, mas ainda mantém a tendência de alta do dólar, né? Assim, então está uma fase meio de consolidação aqui acima da média de 20 no diário, depois dele ter esticado bastante aqui no semanal e até no mensal, né? Então atingiu um nível bem esticado aí, o índice dólar. Então era de se esperar que ele desse uma estabilizada mesmo, né? Eu vou até esticar essa linha aqui, ó, no mensal, olha que interessante. A gente tem uma linha de tendência de alta aí no mensal que ele afastou dela e a gente pode facilmente ver uma retração aqui sem ele quebrar a tendência de alta no mensal, né? E a mesma coisa vale para o semanal aqui, né? Ele pode voltar até aqui perto da média de 20, retocar aqui sem romper esse padrão de alta aí no semanal, essa tendência de alta. Então está num momento difícil de a gente operar moedas que tem o dólar como contrapartida, porque se a gente for operar comprado, ele já está um pouco esticado. Operar vendido, ele tem esse limite aqui do dólar cair, vendido em relação ao dólar, né, que é esse suporte natural, que é essa média de 20 aqui, né? Então é bom ter isso em mente, tá? Dito isso tudo, vamos para os ativos, que é o que importa, né? O euro.
Olha, a gente vê que ele voltou, a gente poderia procurar uma venda aqui no euro, que seria equivalente ao índice dólar lá voltar a subir, porque ele esticou, tocou aqui na parte inferior e voltou na média de 20. Mas tem aquele negócio que eu falei, olha como é que é complicado, se a gente olhar no mensal aqui, olha como é que é a força desse nível horizontal que o euro está aqui. Foi suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui, um suporte que vem segurando o preço quando ele chega aqui desde 2015, né? Quer dizer que ele não vai ser rompido? Não quer dizer isso, mas ele vai ter briga, né? Vai ter briga. Funcionou como suporte até aqui, ó, em abril, em maio, tem funcionado, né? Então, é um nível muito importante, porque ele rompendo, ele pode ir lá para paridade, né? Paridade do euro-dólar, que eu não acho difícil de acontecer, se a gente for olhar, para ser bem sincero. Então é isso, o euro aqui a gente pode procurar uma venda, olha só, ontem teve aqui parecendo que seria uma boa venda, tocou e foi rejeitado, né? Mas hoje subiu mais um pouquinho essa velhinha de indecisão. Então amanhã, se a gente tiver uma perda dessa mínima de hoje, essa mínima não, do preço de abertura de hoje, né? Que foi esse nível aqui, o mínimo da vela, né? Não sem considerar o pavio, a gente pode pensar numa venda aí, talvez, tá? Lembrando aqui que de olhar no semanal ele não está muito esticado, né? Então, que estaria esticado se ele estivesse tocando aqui, então dá pra gente pensar nessa venda, tá? Mas não é para agora. Dólar e ien, se a gente olhar aqui hoje, perdeu um pouquinho de força, mas é um dos que está mais esticado de todos, né? Ele, no mensal, olha o tanto que ele saiu para fora aqui, né? Mostrando uma fraqueza impressionante do ien. No semanal, mesma coisa. E no diário ele está aqui lá em cima, então sem chance de a gente entrar agora, tem que esperar ele mais perto da média de 20, segue a tendência de alta, vamos ver até quando que o ien vai perdendo força, né? Já comentei aqui como que isso até certo ponto é bom para a economia japonesa, porque eles são exportadores, etc e tal, mas quando começar a bater a tal da inflação toque, toque, toque lá na porta deles, eles vão ter que fazer alguma coisa, né? Próximo ativo, Eurien, parecido, olha lá, subiu hoje, tentou cair, mas continuou lá em cima, né? Talvez fazendo um topo duplo aqui, ó. Então, vamos ficar de olho. Aqui já até abriu a velinha do dia de amanhã, digamos assim, né? De quinta, já fechou a sessão de Nova York, mas também sem entrada clara, muito longe da média de 20. A gente vê que no semanal esticou bem aqui também o Eurien. Uma entradinha boa no semanal teria sido aqui, mais ou menos, né? Mas a gente não pegou, estamos fora e vamos continuar acompanhando. Dólar australiano, a gente vê que ele veio, tocou aqui, deu mais ou menos uma entrada, mas também está meio congestionado aqui, já afastou da média, nós não vamos entrar, também está num nível de suporte muito importante no mensal aí, né? Então o mercado está todo difícil aí, digamos assim, né? Então, dólar australiano sem muito o que fazer, se a gente for olhar a tendência é de baixa no mensal, no semanal tendência de baixa, no diário e também, né, mas ainda assim um sinal claro de entrada com risco recompensa bom para nós aí. Petróleo hoje caindo 4% aí, 4,85%, quase 5%, né, o petróleo, esse aqui é o petróleo negociado nos Estados Unidos, esse aqui é o Brent, né, que é o negociado na Inglaterra, mas eles andam bem juntos, né? Apesar do valor ser um pouco diferente, o movimento é bem próximo. A gente olha esse aqui, que é o dos Estados Unidos, que é o Texas Instrument, né? O West Texas Instrument. Ele tocou aqui na borda inferior e no diário. A gente pode pensar, talvez, quem sabe, numa venda daqui a um tempo, se ele voltar na média de 20, mas para isso a gente ainda tem que esperar ele fechar abaixo da média de 20 no semanal, tá querendo fazer isso, né? O mundo todo tá doido para esse petróleo cair, todo mundo desesperado com a inflação aqui no Brasil, inflação puxadíssima, mais um presidente da Petrobras caiu, né? Renunciou essa semana, hoje o Biden anunciou lá que também vai tirar imposto da gasolina, imposto federal da gasolina por 3 meses, tá querendo, né? Igual o Bolsonaro tá querendo aqui também, o mundo inteiro sofrendo com causa desse petróleo aí, mas a tendência segue ainda de alta, né? Tá aqui próximo, segurou esse nível de 100 aqui um bom tempo, né? Sobe, desce, meio que encontrou um certo equilíbrio aqui.
Mas a gente vê, porque também, ó, ele esticou bem no mensal, né? O que eu falo esticou? Geralmente, assim, usando o indicador que a gente gosta, que é aqui os canais de Keltner, né? Com essa configuração de 2.25 de desvio padrão, quando ele vai lá para fora desse canal, né? Então a gente vê aqui que no mensal ele esticou, então a gente pode, mesma coisa, ver uma retração até aqui no nível, vamos falar aqui nos $83, que não vai ter acabado ainda a tendência de alta no semanal, né? Mas no diário ele está aí querendo talvez fazer uma tendência de baixa, o que vai dar muito alívio no mundo aí, mas vamos continuar acompanhando. Carbono, passar aqui só para olhar, até também no nível aqui que tem um suportezinho dele aí, ó, mas nós estamos fora, né? Vamos continuar fora. Deixa eu só atualizar isso aqui, a gente não tem dinheiro suficiente, nós somos pobres. A gente não tem dinheiro para o carbono. Falar nisso, ó, eu migrei o recurso daquela conta que foi da primeira temporada para a conta da segunda temporada do Sniper, tá? E já tinha $300 lá esperando. Então agora a gente está aqui com 1954, que é quanto que a gente está começando, né? 1954.09. Vou até colocar aqui, ó. 1954.09. Ainda vou melhorar essa tabela aqui, mas já vou deixar registrado aqui, e aqui vai ser a data. A data inicial vai ser quando a gente começar mesmo. Por enquanto a conta nós não estamos tradando, né? Então não faz sentido ficar vários dias ela de lado aí, né? Podemos até pensar, né? 22 de junho de 2022. Vou colocar aqui, 22/6 de 2022. Vamos começar a pensar que começou oficialmente, né? Já que eu estou gravando, a gente pode pensar também que a gente olhou o mercado, não teve operação. Então, nosso fundo, digamos assim, nosso multimercado aí, ele tá no 0 a 0, né? Digamos assim, que é como a gente vai ver essa temporada. Mas seguindo para os ativos, ouro. Ouro e prata são dois que a gente fechou até para poder migrar, a gente estava vendido. Segue mais ou menos a pressão vendedora, mas também com suporte, tá vendo? Tá bem equilibrado também o preço do ouro, né? E um pouco vale para a prata também, se a gente olhar no diário aqui. A gente poderia pensar uma venda, mas também não veio com tanto ímpeto. No semanal tem esse suporte forte aqui para a prata. A prata e o ouro tem esse dilema aí, né? Que é o seguinte, eles são meio vistos como coisa para proteger da inflação, por um lado, mas por outro lado, eles não geram yield, né? Então, quando vai subir nos juros do Tesouro de 10 anos americano, eles tendem a cair porque as pessoas vão lá querer a renda fixa que paga juros. Então, eles estão meio que com esse conflito aí de fundamentos aí, né? Mas, enfim, sem trade, sem nada muito claro para nós, não vou entrar só por entrar, né? Eu queria mais clareza aqui. A prata está até mais querendo dar uma vendinha, mas também não tá vindo aquele ímpeto assim, né? Aqui no semanal pode ser, deixa eu ver aqui o mensal. A prata tá meio que querendo, deixa eu ver o índice, o yield de 10 anos dos Estados Unidos, como é que ele tá. Também esticou demais, né? Também vai demorar um tempinho aí ele continuar subindo. Vamos ficar de fora. Na prata vamos ter uma trade mais clara aí, né? Assim, pra gente poder colocar uma vendinha. Essa aqui tá até mais ou menos dentro da estratégia, mas enfim, deixa eu ver o semanal. Vamos aguardar mais um pouco aí. Talvez essa prata seria uma entrada, mas vamos passar dela, tá? Bitcoin, nosso querido Bitcoin, ensaiou uma recuperação aí, mas hoje caindo mais 3,8. Nós ganhamos uma grana aqui pegando a queda dele, né? Continuamos acompanhando aí, por enquanto sem nada para fazer. Esticado, longe da média, né? Vale isso no diário, vale no semanal, vale no mensal também, né? Falei com que esse nível aqui é importantíssimo, porque ele, olha só, foi um topo aqui lá no Bull Run lá de 2017. Impressionante o tanto que o Bitcoin caiu lá do topo que ele fez lá, ó, ele tá caindo 70%, né? Não é pouca coisa não. Muita gente perdeu muito dinheiro com isso aí. Mas nós estamos aí, tradando, esperando alguma coisa para a gente fazer. Por enquanto aqui é só venda, né, no Bitcoin, mas tem esse suporte muito forte, estamos fora, vamos continuar fora. Próximo ativo, Bolsa Americana, que também ensaiou uma recuperação aí ontem.
hoje meio de lado, está oficialmente no bear market, né, a bolsa americana, que é quando ela passa dos 20% de queda, então também a gente procurar a venda, apesar dele já ter andado bastante, já está bem esticado aqui no semanal também. Estamos fora, vamos continuar de fora, mas a tendência é de baixa, né? Provável uma retração para continuar caindo, mas a tendência é de baixa. Bolsa da Alemanha, parecida história, também não temos uma trade para fazer aqui, já está esticado, né? Também é venda, também ganhamos uma grana pegando essa pernada de baixa aqui. Essa última aqui, na verdade, nós não pegamos, né? Foi até o último vídeo que eu falei da dor de corno. Mas estamos aí, olhando, está esticado, não tem muito o que fazer, tem que esperar voltar ele perto da média para ver se dá uma oportunidade de entrar vendido, né? Próximos ativos aqui, Bolsa Brasileira. Vamos olhar aqui o índice futuro, que é o que a gente tem disponibilidade na plataforma. Também esticadinho aqui, né? Apanhando pra caramba, mas sem oportunidade de entrada. A tendência é de baixa no diário, no semanal também. Apesar de estar num nível aqui que é meio que um suporte, e no mensal a mesma coisa, tá vendo? Tem um suporte aqui importante, né? Para quem gosta de operar reversão à média aí, ó, ou operar suporte e resistência, a gente tem um nível bom para entrar comprado em bolsa brasileira. Como sempre, chega nesse nível, um monte de analista ou gestor de fundo falando que tá barato pra caramba, que não, é nível de preço que não se via desde 2020 lá na pandemia, porque aqui os preços estavam mais baixos. Mas a gente tem que ajustar para a inflação, né? Porque aqui preço em pontos é nominal. A gente tem que ajustar a Bolsa Brasileira para a inflação e os lucros das empresas que cresceram, para falar que está o mesmo preço, ou está mais barato, ou tão barato quanto, né? Se a gente for olhar pela expectativa de lucro de empresas, tanto que elas estão gerando de caixa, enfim. Eu acho que isso pode estar barata mesmo, mas para o sniper aqui, sem chance de entrar, né? O sniper teria que procurar uma venda quando ele voltar perto da média de 20 aqui, mas está fora e vamos ficar fora, não tem oportunidade ainda, vamos continuar só olhando o mercado. Por fim, o dólar real. O dólar tentou fazer uma tendência de baixa, mas reverteu, né, nesse cenário de aversão a risco, bolsa lá fora caindo, Fed falando em intensificar sua alta de juros, o dólar subindo contra tudo aí no mundo, né? A gente viu lá o índice dólar, o tamanho da pernada de alta dele, né? Sendo que o real nem tá lá naquela cesta de moeda, mas se o dólar tá subindo frente euro, frente IEM, frente tudo, né? Por que não estaria subindo frente o real, né? E tá aqui, querendo fazer tendência de alta no diário, pra gente falar que tem tendência de alta mesmo, ele tem que passar justamente esse nível aqui, né? Superar esse topinho anterior. No semanal, a mesma coisa lá, fazer esse W, né, já querendo fazer uma tendência de alta, e no mensal, se a gente for ver, a mesma coisa, ele chegou lá para baixo, no mensal a gente pode falar, não, ele tá desenhando uma tendência de baixa, né, ele veio aqui, esticou, tá retornando e para continuar caindo. Pode ser, a gente pode ver assim até no semanal também, né, de certa forma. Se ele não completar esse W aqui, pode ser ele fala assim, não, isso aqui é um topo duplo, de certa forma, para continuar caindo, né? Então, esse nível aqui, desse Wzinho aqui, é muito importante. Tá vendo que ele não superou aquela máximazinha ali, ó, daquele pavio? Então, esse preço aqui, que vamos ver exatamente quanto que é. Deixa eu apagar esse trem aqui. Esse preço aqui, que é lá o 5,20, né? Vamos ver que dia que ele fez esse 5,20, que foi lá no dia 12 de maio. Ele não romper esse 5,20, a gente continua aqui, ó, na esperança de segurar, né? Tem aqui, ó, que também teve aqui, ó, lá no 5,22, então é nessa casa aqui, ele rompendo isso aqui, aí é morra acima, né? Morra acima é complicado. Tem umas linhas anteriores aí que eu vou apagar também, que já perdeu um pouco do sentido. E é isso, né? Então a gente vê o dólar futuro, ele já está lá no 5,20, né? Já é 5,20 no dólar futuro, mas ao mesmo tempo aqui ele subiu mais lá, ó, a máxima lá tinha sido 5,23, né? Então é o nível, né? É esse W aqui que vai dizer muita coisa, tecnicamente ele diz muito, tá?
Aqui é briga, tá tendo briga, 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 e vamos ver o que que dá. Briga, briga, vamos ver o que que dá, né? De fora, só olhando, pensando talvez em fazer uma compra de dólar, né, contra real. Se ele voltar aqui na média e der um price action bonitinho no semanal também, a gente entra comprado esperando esse movimento aí, certo? Bom, vamos encerrando já aqui nossa análise. O mais importante hoje, eu já sabia que não ia ter trade, porque o mercado está bem paradão esses dias, né? Meio assim, paradão no sentido de não estar com uma tendência clara. O mais importante era mostrar essa planilha que nós vamos usar. À medida que eu for usando, ela vai ficar mais clara, e você vai ver como que vai ser muito interessante para a gente termos estatística fina da estratégia, né? E então a ideia é seguir pelo menos mais um ano aí nessa segunda temporada, pegando todas essas trades e fazendo essas análises, esses controles, tá certo? Para encerrar, como de costume, o índice o yield aqui de 10 anos já mostrei, retornou um pouquinho hoje aí, mas ainda também segue a tendência de alta. Da Bolsa da Alemanha a mesma coisa, e eu estou pensando em adicionar um outro aqui, sabe qual? Japão também está fazendo uns movimentos interessantes, rapaz. 10 years. Deixa eu ver como é que é aqui. JP, esse aqui. Por que eu estou falando isso? Porque ele também... Olha os swings. Porque o Japão tem muito tempo que ele tem o tal do Yield Curve Control, né, que é segurar a curva de juros lá para os 10 anos não esticar, não subir, né, desde a época que começou o Quantitative Easing, e olha lá, ele segue lá no 0,23, né, comparando com a Alemanha, que está já na 1,6, Estados Unidos já está lá no 3,6, o nível do juro no Japão ainda é muito baixo. E está parecendo que o Banco do Japão vai parar de segurar isso aqui, né? E parar de inchar seu balanço, e isso pode fazer muita diferença. Isso aqui subindo pode ser o que a gente precisa para a gente ver o movimento do Ien voltar a cair, né? Para a gente ver o contrário aqui. Vejamos, tá? Então vai ser mais uma coisa que nós vamos ficar monitorando aí, além dos yields dos Estados Unidos e da Alemanha, tá certo? Então, por hoje é isso. Obrigado por continuar assistindo o Sniper Kamikaze. Com certeza essa segunda temporada vai trazer mais aprendizados e vai ser muito bacana, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.